Oi pessoal, tudo bem? Olha, o nosso assunto será a distância entre dois pontos. Vamos mostrar aqui que podemos calcular a distância entre dois pontos usando as coordenadas desses pontos, certo? Separei aqui três situações onde a gente vai organizar uma fórmula que calcula a distância entre dois pontos. Na primeira situação, olha, a distância entre A e B, como é que nós calculamos? Perceba que a distância entre A e B nada mais é do que um segmento. Se eu for calcular aqui, ó, a distância entre A e B, aí eu vou procurar números para subtrair e não tenho. Só que vocês concordam que esse segmento aqui, se você descer com ele, encaixa perfeitamente aqui dentro. Logo, em termos de medida, esse segmento é igual a esse. Logo, a distância entre A e B é 8 menos 2, certo? Que é igual a 6. Se eu quiser escrever isso de maneira algébrica, olha, isso aqui nada mais é do que x de meu A e aqui é y de meu A. Aqui é x de meu B e aqui é y de meu B. Tá vendo que o y de A ficou igual a y de B? Quando o segmento é paralelo ao eixo x, os y ficam iguais, certo? Logo, como era que eu podia escrever aqui, olha, distância de A até B, nada mais é do que, olha, 8 menos 2 é quem? X de B menos x de A. Certo? Agora, veja só o que acontece aqui, ó. Esse segmento podia estar desse lado. Quando eu descesse, ia cair na parte negativa, não ia? Ia dar um valor negativo. Só que, como eu estou trabalhando com distância, não tem distância negativa. Aí, eu vou colocar aqui duas barrinhas. Essas barrinhas, vocês se lembram? Chama-se módulo. O módulo de um número deixa esse número sempre com um valor positivo. Então, tá aí a primeira situação. Vamos para a segunda. Olha, a distância de A até B aqui na segunda. Veja só. A distância de A até B aqui nessa segunda situação. Veja. Olha, se eu for procurar números para subtrair, não tem. Mas vocês concordam que eu posso encaixar esse segmento aqui dentro? Então essa distância fica 5 menos 1. Que é igual a quem? A 5 menos 1 igual a 4. Algebricamente, da mesma forma que como eu fiz lá no caso 1, vai ficar y de B menos y de A. E aqui, ó, y de A e y de B, ó, fica y de B menos y de A. Agora, vê só a terceira situação. Olha o segmento aqui. Eu quero calcular a distância de A até B aqui. Ó. Nesse primeiro caso, ficou fácil. Eu encaixei 8 menos 2, 6. Encaixei 5 menos 1, 4. E essa aqui eu vou encaixar onde? Nem encaixa em X, nem encaixa em Y. Aí eu vou ter que já recorrer a outra situação. Olhando para a figura, percebo que se eu prolongar essas linhas aqui, eu vou obter o quê? Ó, pessoal, obtive um triângulo retângulo, não foi? E nesse triângulo retângulo, eu quero encontrar a distância aqui, ó. De onde? De A até B. E no triângulo retângulo, essa distância ficou sendo a hipotenusa do triângulo. E esses dois lados são os catetos. Vamos ver quanto é? Olha, quanto vale esse cateto? 10 menos 2, né? Vale quanto? 8. Quanto vale esse cateto? 7 menos 1, que é quanto? 6. Então, usando o velho Pitágoras de guerra, o que diz Pitágoras? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá.
Que é a hipotenusa? É a distância, certo? O quadrado da hipotenusa, olha, é igual à soma dos quadrados de cada cateto aqui, olha. Aqui ficou. Quem é esse cateto? Precisa nem de parênteses. 8 ao quadrado. E esse outro cateto aqui é 6 ao quadrado. A distância ao quadrado é 8 vezes 8 dá 64, mais 36. A distância ao quadrado igual a 100. D é igual a raiz quadrada de 100. Ó, aqui poderia ter ficado assim, ó. D é igual. Tira o quadrado, bota a raiz, mas boto mais ou menos, vocês se lembram? Só que eu estou trabalhando com distância. E distância é uma medida. E não tem medida negativa. Então esse menos não serve para a gente. Fica só o mais, não precisa, né? A raiz de 100 é quanto? 10. Pronto, tá aí. Agora, de modo geral, como na matemática a gente gosta sempre de generalizar, de escrever a velha e boa fórmula, olhando para esse aqui, vamos escrever a fórmula da distância que vai nos permitir a calcular a medida entre A e B tranquilamente. Vamos lá. Aqui, olha. Prolongando aqui essas linhas, nós vamos ter o triângulo retângulo, do jeito lá de cima, né? Aí, isso aqui, olha. Quem é esse lado? Aqui eu fiz 10 menos 2, mas aqui tem x de B e x de A. Esse lado aqui é esse cateto, é x de B menos x de A, beleza? E esse cateto aqui, tá aqui a medida dele, ó. Y de B menos y de A. Certo? E aplicando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que é a distância ao quadrado, olha, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? X de B menos x de A ao quadrado. Mais o outro cateto, YB menos YA ao quadrado. Logo, a nossa distância, que é na distância de onde, pessoal? De A até B, é quem? Ó, tiro 2, coloca uma raiz. Não tem mais ou menos, porque já expliquei, não foi? Quadrado mais ao quadrado. Pronto, tá aí, pessoal. Essa fórmula nos permite encontrar a distância de A até B, certo? Conhecendo as coordenadas de dois. Vamos aos exemplos? Vamos lá. Primeiro, calcular a distância entre os pontos A e B. A letra A é 2, 4 e B é 8 e 12. Vamos lá. Deixei a fórmula aqui já para adiantar, certo? Ó, pessoal. Distância de A a B é x de B menos x de A ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado, não é isso? Olha, o que é que tem os pontos? Se aqui é o ponto A, x de A, y de A. Se aqui é o ponto B, x de B, y de B. Então, só substituir aqui, beleza? Então, distância de A a B, ó, é igual raiz quadrada de quem? X do ponto B, 8. X do ponto A, 2 ao quadrado, mais y de B,
12 menos y de A, 4 ao quadrado, certo? Distância de A a B é 8 menos 2 dá 6, mais ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 12 menos 4, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. É 36 mais 64, 100. Daqui sai que a distância de A a B é raiz quadrada de 100, 10, não é isso? Então, tá feito. Vamos fazer a letra B? Vamos pegar uma carona aqui na fórmula da letra A? Então, vamos lá. Distância de AB é quem? Raiz quadrada de x do ponto B, 4, menos x do ponto A, menos 2. Então, menos da fórmula com menos do número vai ficar mais 2 ao quadrado, mais y de B, 8 menos 6 ao quadrado. Vamos colocar aqui a raiz, completando. Distância de A a B será, veja, raiz quadrada, 4 mais 2 dá 6, 6 vezes 6, 36. 8 menos 6 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Distância de A a B, 36 mais 4 dá 40. Raiz quadrada de 40, exata, não existe. Aqui deu beleza, mas aqui não. Mas a gente pode melhorar aqui, não pode? Vamos melhorar? Vamos fatorar 40. 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Raiz quadrada, né? Separa de 2 em 2 aqui, ó. Vamos seguir aqui. Igual. Quem é 40 na forma fatorada? 2 ao quadrado vezes 2 solitário vezes 5 solitário. Ó, cancela o índice com o expoente. Quem foi cancelado? Fora da raiz. Quem não foi cancelado, permanece. 2 vezes 5 dá 10. Tá aí, pessoal. Beleza? Dois raiz quadrada de 10. 2 já é uma questãozinha mais elaborada, mas é fácil. Dá pra gente desenrolar. A distância entre os pontos P e A é igual a 5. O valor positivo de A será, está aqui uma das respostas. Então, pessoal, está pedindo quem? Está pedindo, olha, o valor dessa letrinha A, que está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ela está aparecendo aqui. Então, o que é que diz? Vamos transformar o enunciado numa linguagem matemática. Olha, a distância entre os pontos P e A. Então, está dizendo que a distância entre os pontos P e A. Essa distância é igual a quem? A 5. Mas quem é a distância de P a A? Distância entre dois pontos. Então, só mudou a letra aqui, não foi? É quem? XA menos XP ao quadrado mais YA menos YP ao quadrado. Tá aí. A distância de PA, que é essa expressão aqui, ela é igual a assim. Então já vou colocar aqui, ó, igual a 5.
Agora é só substituir. Ó. Distância de PA, que é essa raiz, eu já vou colocar aqui. Ó. X do ponto A letrinha A. X do ponto P, 0. Y do ponto A, menos 1. Menos da forma. Y de P, 2. Tudo isso ao quadrado. Tudo isso é igual a quem? 5. Veja que tem raiz radical no primeiro membro e não tem no segundo. Aí, se tivesse nos dois, ó, cancelava. Mas, quando acontece isso, eu elevo os dois membros. No caso, vai ser elevado ao quadrado, que é o índice aqui, certo? Se fosse um 3, elevaria a terceira e assim vai. Como aqui não tem nada, é 2, vai ser elevado a 2 aqui, ó. E aqui também 2, porque é uma balança. Não posso elevar um lado e deixar o outro sem equilibrar. Então, olha, o 2 daqui vai embora com o índice. Sobrou só essas expressões aqui, ó. Então, continuando. A menos 0, olha. A menos 0. A ao quadrado, não é isso? Mais menos 1 juntando com menos 2, menos 3 ao quadrado. Todo número ao quadrado, o resultado será positivo. Então, 3 vezes 3, 9. Tudo isso igual a quem? A 25. E é 5 vezes 5 aqui, né, galera? Então, olha, A ao quadrado é igual a 25, vou trocar lá, menos 9, né? A ao quadrado igual a 16. A igual a, mais ou menos, né, pessoal? Raiz quadrada de 16. Simplifica aqui. A igual a mais ou menos 4. Beleza? Então, olha, duas respostas, menos 4 é mais 4. Mas, olha a pergunta da questão. O valor o quê? Positivo de A será. Então, negativo não serve. Então, positivo será 4, né? Então, nossa resposta é A igual a 4. Vem aqui, ó, letra D. Beleza? Então, tá aí, pessoal. Então, esse exemplo eu acho que deu para dar uma fixada no assunto, não é, pessoal? Se gostaram da aula, dê um link lá no meu canal e inscreva-se, tá certo? Para a gente ganhar motivação para gravar mais aulas como essa, beleza? Valeu, pessoal.